Neste retorno para a nossa conversa com o professor Feliciano, nós queremos saber se as teorias econômicas podem ser aplicadas para tornar regiões inviáveis em lugares que produzam riqueza. E aí eu quero emendar, professor, e perguntar, uma região como o Araguaia, como é que faz para se produzir riquezas? Essa é uma pergunta bem complexa, mas a região da Araguaia, as regiões mais afastadas de polos, elas têm que ter alguma vocação econômica pujante. Até o que a gente argumenta é que a primeira etapa é uma etapa agrícola, de produção primária mesmo. Ou foi bovinocultura que ajudou a desenvolver, ou foi soja. Eu só quero aqui, professor, até dizer algo mais dessa pergunta. Nós sabemos que o Araguaia, por exemplo, é uma região esquecida do governo. Sim, sim. E a gente sabe que só o que faz uma região crescer é a presença do governo. Sim. Como é que eles fazem? Então, essa base econômica tem que existir. A minha visão é que o governo tem que dar a condição que o empresário, que o produtor rural tenha condições de produzir, que é isso que vai gerar riqueza. Só que essas regiões muito afastadas, para elas continuarem crescendo, o que é teoria, o que os exemplos no mundo inteiro mostram é que as que fizeram transição da agricultura para outros segmentos, elas continuam vivas. As que têm dificuldade de fazer essa transição, elas desaparecem. E alguém vai falar assim, não, mas ele é muito pessimista. A gente pega as regiões de garimpo, no Mato Grosso. Todas as regiões de garimpo que ficaram no garimpo e não fizeram transição para um outro segmento econômico forte, desaparecem. É verdade. É uma constatação, não é uma opinião. E se eu pego regiões na África com a mesma situação de agricultura e mineração, no Brasil, na América do Norte, é a mesma situação. O senhor está querendo dizer que o Araguaia corre o risco de desaparecer? Se eu não recupero a vocação econômica que já existe lá, ou se eu não faço uma transição para uma nova vocação econômica, o que a literatura mostra, inclusive o Prêmio Nobel do Krugman, ele mostra o seguinte, eu tenho cidades espalhadas numa região. Se uma delas não é um polo e tem uma vocação econômica, a tendência natural é que as cidades se adensem, quer dizer, as pessoas migram, diminuem de tamanho. A gente pode pegar até acho que em torno de algumas regiões no norte do Mato Grosso, que as cidades estão diminuindo de tamanho. Por quê? Porque não fizeram bem a transição. Enquanto Sinop, que eu gosto de dar um exemplo de Sinop, ou de Rondonópolis, que fez a transição da soja, da produção agrícola para a região industrial, que foi a região de Rondonópolis, fez essa transição. A cidade continua pujante. Sinop fez uma transição de madeira para serviços. Você continua pujante. Agora, se eu não fiz a transição, é difícil de... Professor, quem é que vai financiar um lugar desse? Você até fez assim a pergunta, né? Mas o governo tem que dar as condições para quem gera riqueza. O governo não gera renda. O governo ele extrai renda da gente, SSQN, SMS, para manter. Até eu brinco com meus alunos, eles falam assim, mas tem que ter mais governo em determinadas regiões. Se fosse assim, se o governo gerasse renda, eu duplicaria o número de políticos. O Estado ficaria 2 vezes mais rico. Sim. Não é isso. O que faz uma região crescer são as pessoas, são os empresários da região. Se eles tiverem condições de criar os seus empreendimentos, de manter a sua atividade econômica viva, a região fica viva. Se as condições não forem propensas a isso, a situação... O senhor vê o Araguaia num futuro próximo, a recuperação com a sua economia? Como é que o senhor vê? Se a gente observa a região do Araguaia, Água Boa, a região que se estende até a fronteira norte do país, a gente observa quais são as atividades econômicas. Por exemplo, atividade econômica de agricultura depende de logística. Atividade industrial depende de energia. Então eu tenho que observar o que as pessoas de lá precisam. Mas pontualmente... Por uma discussão que eu sempre tive aqui, acho que lá na região norte, em Sinop, a sociedade sinopense tem que se decidir. Eu quero ou não quero indústria? Porque se eu quero indústria, eu tenho que ter energia. Se eu quero indústria, eu tenho que ter gente qualificada. Então, às vezes, eu vejo algumas contradições que eu sou contra determinados projetos energéticos, mas quero indústria. Quer dizer, o senhor está dizendo que está faltando repensar? Tem que planejar, as coisas têm que ser mais bem pensadas. Eu não posso ter um ponto de vista contrário numa situação energética e ter um ponto de vista favorável numa situação industrial. As coisas não casam. Professor, a classe política de Mato Grosso, nosso programa não tem nada a ver com política, ela está preparada nessa cultura para fazer essas transições, ou essas alterações, ou esses planejamentos para o futuro? Acho que um consenso que existe no Brasil em geral é que a sociedade brasileira se modernizou muito mais que os políticos brasileiros. Aonde a sociedade cobra mais os políticos entendem essa mensagem. Aonde a sociedade é um pouco ainda afastada disso,
os currais eleitorais se mantêm e a sociedade acaba pagando o pato no final das contas. A sociedade brasileira ficou moderna. E por que eu apresento esses dados? Porque a sociedade ficou moderna, porque a sociedade que criou uma classe média, a renda aumentou no Brasil, a escolaridade do brasileiro subiu, e o empresário brasileiro é dinâmico. O empresário brasileiro é fantástico. Se eu pego os exemplos de grandes empresas multinacionais brasileiras que não existiam 20 anos atrás, a gente pega Ambev, Gerdau, Vale do Rio Doce, Petrobras, mostrando que o brasileiro tem capacidade. Só que o arcabouço que dá o suporte, que é o governo, ainda ele é, qual é o momento, ele é lento. E na sua opinião, qual que é o momento certo de você repensar numa cidade? Repensar numa cidade, para a gente entender assim, uma coisa interessante, que eu até brinco, né, faço uma pergunta, sempre, vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Se eu fosse prefeito de uma cidade, prefeito, olha a diferença do pensamento político do pensamento de estadista, que vê a longo prazo. O senhor tem duas opções, investir na cidade, nas obras da cidade, ou investir nas pessoas da cidade. Porque se você investe nas pessoas, você tem um problema. As pessoas vão ficar bem qualificadas, geralmente elas vão embora. Agora, se eu invisto na cidade, as pessoas vêm para a cidade. Aí é uma dúvida que existe muito. O que o senhor faria? Invisto no lugar, praça, rua, asfalto, ou invisto na qualificação das pessoas? É a mesma coisa. O argumento que eu vejo muito, assim, quando vai discutir política industrial e de desenvolvimento